Após a atuação fraca, o Flamengo vence o Vasco novamente, venceu 2 vezes no confronto da semifinal do Campeonato Carioca e avança para enfrentar o Fluminense, que espetou 7-0 no segundo jogo da semifinal diante do bom time do Volta Redonda. Vamos falar sobre esse jogo? Vamos explorar o que aconteceu em campo? Será que o Vitor Pereira foi burro? Será que o Vasco foi superior? O Flamengo, apesar de ter jogado mal, teve 0 méritos no jogo. O trabalho precisa ser interrompido. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas opiniões aí e tentar esclarecer um pouco a minha, fundamentado naquilo que eu enxerguei em campo nesse jogo que o Flamengo sagrou-se vencedor por 3-1. Então se inscreve no canal, deixa o teu like e vamos falar de tática sem tatiquez. Queria convidar você que curte o meu trabalho para 2 coisas. Primeiro, queria que você se inscrevesse no canal de YouTube do podcast Falsa Prosa. O podcast Falsa Prosa é um projeto meu junto ao influenciador Tosa Flá. A gente tem programa hoje, segunda-feira, estou falando na segunda-feira, lá no canal às 21 horas. Toda semana a gente faz um programa e é bem legal. Também tem nos teus agregadores de podcast. O link está na descrição do vídeo. Se inscreve lá. E se você curte o meu trabalho e quiser contribuir para que eu possa ter mais tempo, mais disponibilidade, mais recursos para ele, eu te chamo para se tornar membro do canal. Existem aí 3 níveis de membro do canal. Claro que todos têm os mesmos benefícios. A partir de R$5 você já tem acesso a todos os benefícios. E o benefício é você você ter acesso ao canal de Telegram, onde eu faço comentários táticos durante as partidas do Flamengo. Então, durante os jogos, eu estou lá mandando meus áudios, falando sobre o jogo, o que está acontecendo taticamente. Te convido para fazer parte dessa comunidade. Também tem chat, onde a gente troca ideia. Então, eu te convido para fazer parte dessa comunidade também. Vamos falar do jogo? Vamos. Bom, chegando com a análise tática de Flamengo 3, Vasco 1. Tá? Então o Vasco começando aí com o time mandante. O Vasco começou com uma formação praticamente igual em termos de nomes com relação ao último jogo, com a diferença do Rodrigo, né? O Rodrigo em campo, no lugar do Galarça, que foi o titular na última partida, e uma alteração também de organização. Tá? Em vários momentos nos últimos jogos, o Vasco fazia um 4-3-3, mas nessa partida era basicamente um 4-2-3-1, com Andrei e Rodrigo alinhados grande parte do tempo. Já o Flamengo veio num 3-4-3, que é a formação que tem utilizado, com o Davi Luiz jogando à esquerda da defesa, Thiago Maia e não Vidal ao lado de Gerson, Arrascaeta, sim, sem mistério, Gabriel e Pedro, com o Cebolinha jogando de ala direito. Vamos falar bastante sobre isso, tá, gente? Bom, quando o Flamengo estava em construção e organização ofensiva, a marcação alta do Vasco mudou. Deixou de existir aquela zona de guerra que a gente falou muito sobre isso nos últimos jogos, e a marcação alta mudou com o Alex Teixeira muito mais voluntarioso, com muito mais obrigação defensiva de defender pelo lado, e especialmente o fato do Flamengo estar com o Cebolinha, que é um atacante jogando de ala, né, pelo lado direito, condicionou também o posicionamento do Gabriel. O Gabriel parou de ficar fixando o Piton para centralizar um pouco mais e deixar isso para o Cebolinha. Então, meio que facilitou o encaixe do Piton e não gerou tanto movimento do meio de campo do Vasco. Então, o lado direito do ataque do Flamengo acabou sendo, de certa forma, bem marcado. No lado esquerdo, porém, houve ali uma dinâmica de atraso, né, no encaixe ao Davi Luiz quando saía pelo lado esquerdo.
o que era basicamente um convite para o Flamengo sair por ali, e o Flamengo conseguiu pautar ali nos primeiros 30 minutos de jogo, que, para mim, os primeiros 30 minutos do jogo, até o Flamengo sofrer o gol de empate, a tônica do jogo era completamente diferente do que ela se tornou após esse empate. Então o Davi acabava fazendo a saída de bola do Flamengo em condução. E essas conduções do Davi faziam que a defesa do Vasco corresse para trás, porque ele era um homem livre. E quando a defesa do Vasco, quando ele retinha a bola e avançava, a defesa do Vasco acabava tendo que se reorganizar e acabava deixando um outro homem livre. Então é uma situação de que a gente chama de conduzir para libertar. O Flamengo levou alguma vantagem disso em termos factuais, objetivos? Não, tá? Mas uma superioridade territorial que o Flamengo conquistou nos primeiros 30 minutos também se deu por conta disso. O Flamengo fazia ali, saía de uma primeira fase de construção já para uma fase de progressão até de finalização em vários momentos por conta dessa condução que o Davi fazia, que é uma coisa que eu vinha cobrando aqui no canal, que o Pablo fizesse, não é característica, ou que o próprio, esperando que o Felipe Luiz faça quando volte de lesão. Bom, evidência disso, né? A gente mostra aqui em um dos lances o Flamengo com a saída de 3 dele e o Jair saindo atrasado ali quando a bola é tocada para o Davi Luiz. Já o Vasco e a organização ofensiva buscava ali espetar bastante o Puma e o Piton, né, para tentar empurrar Ayrton Lucas e Cebolinha e não atraí-los, então espetava os dois, e o Flamengo subia a marcação com Pedro, Gabigol e o Arrascaeta com encaixe individual no Rodrigo. Praticamente os 3 homens de meio do Flamengo faziam um certo encaixe individual, tá? Aqui um exemplo, né? E quando a bola avançava para um corredor lateral, era papel dos alas identificar o movimento e, enquanto a bola viajasse, encurtar o espaço para que o jogador lateral não conseguisse ter essa fluidez de conduzir a bola para dentro ou de ter visibilidade máxima da bola para dentro. No início do jogo isso funcionou bem. E o gol sai exatamente desse contexto. Aqui o Arrascaeta marcando o Rodrigo, que é quem dá o passe, o Thiago e o Gerson encaixados ali por setor, a bola lenta viaja por cima do Pedro, que está tentando fechar a linha de passe, para o Pomita, só que o Ayrton Lucas consegue progredir, faz a roubada de bola, e isso gera o gol do Flamengo, que abre o placar. Gente, até ali o Vasco tinha ameaçado em 3 lances. 2 deles, os jogadores estavam impedidos, o Alex Teixeira nos 2 lances estavam impedidos, tá? E um que foi realmente o lance de real perigo, que foi uma falta cobrada, que o Gerson basicamente cegou a cabeçada, né? E o Peck ali quase faz o gol. De fato, talvez essa tenha sido a grande chance do Vasco no jogo. O Flamengo tem um problema de bolas paradas que eu vou falar mais à frente nesse vídeo, tá? E vou falar com um pouco mais de detalhe. Então, se inscreve no canal aí que eu vou continuar falando. O vídeo vai ficar um pouco longo. Mete no ×2 aí se tu não tem paciência. Vamos lá. E aí entra o ponto bolas paradas. Gente, é impressionante, tá? E aí esse talvez seja o grande defeito do trabalho do Vitor Pereira, entre alguns defeitos que existem, tá? Algumas qualidades, existem alguns defeitos. E talvez o maior defeito seja um que pouca gente está falando, que é a capacidade do Flamengo defender bolas paradas. Tá? O Flamengo está num momento muito ruim na defesa das suas bolas paradas. E, assim, é incrível o quanto de finalização ele concede. Tá? Então, nesse cruzamento aqui, a gente vê 2 problemas. Primeiro, os jogadores do Vasco em projeção e só o Cebolinha tentando frear a corrida desses jogadores. Geralmente são 2 escudeiros, o Arrascaeta provavelmente teria que estar fazendo esse trabalho, mas não tinha ninguém caído na zona dele, e isso acabou não sendo feito, tá? O objetivo desses escudeiros, que numa defesa mista, que a defesa mista geralmente tem jogadores que marcam a zona e 2 caras ali
que fazem encaixes individuais que, na verdade, são para frear a corrida de quem está vindo em velocidade. O Flamengo só tinha basicamente o Cebolinha, que não conseguiu frear a corrida do Capasso, e para piorar, o Pedro está mal posicionado. Tá? O Pedro, que foi na zona dele ali, o gol, ele não está bem posicionado. O escanteio tem que ter um L ali, praticamente um L na frente da pequena área. E quem desfaz esse L, o Ayrton Lucas está correto aqui, defendendo o primeiro pau, quem deveria estar fazendo esse L era o Pedro, que caso estivesse já posicionado, a bola teria que ter viajado pelas costas dele, provavelmente o Capasso não teria conseguido marcar. Tá? Então, é uma bola aérea que o Flamengo tem concedido muita finalização e eu vou entrar mais a fundo nisso ao longo da semana. Vão ser 15 dias sem jogos aí, vai ter tempo pra caramba para falar. Bom, Vasco empatou o jogo, tá? E após o empate do Vasco, né, o Flamengo, como eu falei, ele vinha, na minha opinião, jogando bem os primeiros 30 minutos. Com bastante pressão alta, conseguindo criar algumas oportunidades, conseguindo ser um time impressionante, tanto que o Flamengo tinha, naquele momento, mais de 60% de posse de bola, com volume ofensivo, com algumas tabelas por dentro, coisa que não acontecia, não vinha acontecendo tanto. E aí o gol de bola parada, que o Flamengo está defendendo muito mal, isso é um problema sério do trabalho. O gol de bola parada condiciona o jogo emocionalmente e também favorece o Vasco, condiciona placar, condiciona tudo. E aí o Flamengo começa também, em paralelo a isso, ter dificuldade na sua marcação, né? Quando o Vasco avança aqui para uma segunda fase de construção e quebra essa primeira linha de Gabriel e Pedro, ou Gabriel, Pedro e Arrasca, o que acontece? Eles espetam Piton e Puma para manter Cebolinha e Ayrton na última linha, e os três homens de frente ficam praticamente encaixados, fixam os zagueiros. Por quê? O próprio Vitor Pereira falou nas últimas entrevistas que o Pedro Raul dificilmente perde a primeira disputa, né? E que a ideia dele era manter ali vantagem para a segunda bola. Ao tentar ali embaraçar Davi Luiz e Fabrício nesse momento de poder dar a bola direto para o Pedro, a ideia é que prejudicasse o movimento deles de conseguir pegar a segunda bola. Isso acabou não funcionando legal durante o jogo, mas era uma das maneiras que o Vasco saía. O que funcionou legal foi exatamente quando quebrava-se essa primeira linha e o Flamengo acabava defendendo num 5-3-2, sendo que o Arrascaeta quase nunca estava lá. E o Arrascaeta estava com a função de trabalhar por dentro. O Gabigol teve muito menor entrega física defensiva nesse jogo do que vinha tendo. E aí a gente via várias vezes no setor do Cebolinha uma situação de bola descoberta que gerava hesitação da parte dele e ele, não experiente na função, acabava deixando espaço às costas e o Piton acabava tendo muitas oportunidades de ir até a linha de fundo, uma cobertura bem falha também do Fabrício Bruno, tá? Aqui um exemplo, aos 36 minutos, bola descoberta no pé aqui do Léo Pelé, o Cebolinha divide a referência, o Piton se projeta nas costas dele. Isso acontece também no último lance do jogo, que o Vasco quase vira, né? O Gabigol não pressiona aqui o portador da bola, que tem muito espaço e bola descoberta, ele acha uma diagonal de passe, Cebolinha entrega espaço às costas, que não deveria ter entregue nesse contexto de bola descoberta, inexperiência também na profissão. E aí o Vasco encontra essa situação, o Fabrício Bruno não executa corretamente a cobertura também, os jogadores do Vasco se projetam, veio o passe para trás e o Pedro Raul acaba não conseguindo fazer o gol. E aí, segundo tempo, até os 56 minutos, até a hora das primeiras substituições, nenhuma mudança de contexto, tá? O Vasco continuava muito bem ali comparado ao Flamengo, sem mudança de contexto, e o Flamengo inferior na partida, até que o Barbieri faz essa alteração, na minha opinião, muito, 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 muito infeliz do treinador do Vasco, ao tirar o Pedro Raul, que era um cara que, como a gente falou e como eles próprios falaram,
vencia sempre o primeiro duelo, tinha acabado de ter uma chance de gol ali, e coloca o Egnaldo, que é um jogador leve, de velocidade, tenta centralizar ali o Alex Teixeira. Logo aos 59, o Vitor Pereira faz 3 substituições polêmicas. Sai Cebolinha, Rodrigo Caio e Gabigol, entre o Varela, Vidal e Everton Ribeiro. Bora lá para as intenções do Vitor Pereira. Então, o que ele fez para começar? Ele traz o Varela para jogar na função do Everton Cebolinha, que realmente vinha muito mal. O Varela trouxe ali uma segurança para o setor, saber a hora de antecipar, saber a hora de ir e a hora de fechar também o espaço às costas. Traz o Maia para volante, tira o único zagueiro que não tinha cartão amarelo, que era o Rodrigo Caio. Tá? Uma substituição polêmica. Não sei bem qual era a ideia, mas sei que ele queria manter o Davi Luiz por conta da bola aérea. E também na intenção dele, provavelmente Fabrício e Davi são melhores nessa bola aérea, só que o Vasco já estava sem o Pedro Raul. Na linha de meio, a saída do Gabigol para a entrada do Everton Ribeiro traz a possibilidade do Flamengo ter 3 homens aqui de uma forma mais consolidada. Muitas vezes o Flamengo estava no 5-2-3 e o 5-3-2, pela questão física do Arrascaeta, tinha muita dificuldade, o Gabigol não vinha conseguindo segurar ali as diagonais de passe, e essa era uma das intenções, e a outra era trazer o Vidal, né, no lugar do Thiago Maia, para o Thiago Maia ir para a zaga. Bom, funcionou? Gente, futebol, né, e aqui voltando, já volto aqui para análise, peço teu like aqui e vou falar umas coisas. Tática, ela é um dos fatores determinantes no jogo de futebol, ela não é todos os fatores determinantes no jogo de futebol. E ao fazer uma substituição tirando o Gabigol, por mais que, como eu mostrei para vocês, além dele não ter jogado bem, existia uma questão tática que justificasse, isso nem sempre ajuda. Muitas vezes isso acaba atrapalhando o ambiente, questões anímicas, e isso acabou gerando, sim, problemas ali envolvendo conexão time-arquibancada e a própria insegurança do time. Vale lembrar que o time já estava fazendo uma segunda etapa pior ainda do que o final da primeira, com vários erros individuais de saída de bola, Rodrigo Caio entregando, Fabrício entregando, Gerson entregando saída de bola, e isso minava ali a relação toda até a hora que ele fez isso. A entrada do Varela fez sim muito sentido, tá? E a entrada do Vidal também fazia sentido, mas a saída do Gabi talvez pudesse esperar um pouquinho, tá? Embora eu não discorde dela. Bom, pouca coisa mudou com essas alterações, tá? O Flamengo continuou inferior ao Vasco. E aí o Barbieri fez novas mudanças, trocou por desgaste o Peck e o Jair, botou o Eric Marcos e o Cauã, basicamente na mesma função, tem uma diferença de lado que eu vou mostrar para vocês. E aos 78 foi quando o Vitor Pereira foi realmente muito feliz, tá? Na partida. Ele coloca o Léo Pereira depois de sucessivos ali bolas na área que o Thiago Maia errou perfilamento e errou tomada de decisão dentro da área, como zagueiro ali improvisado. E aí ele traz o Léo Pereira para fazer essa função, devolve o Maia para o meio ao tirar o Gerson, que vinha cochilando no segundo tempo, e também um dos caras que errou algumas vezes na saída de bola e gerou instabilidade para o time. E a grande troca foi a saída do Arrascaeta para a entrada do Matheus França. Bom, a assessoria de imprensa do Flamengo já falou que o Arrascaeta não saiu à toa, não foi nenhuma opção, foi porque ele sentiu. Ao conhecer como é que funciona essa relação do DM do Flamengo com a seleção uruguaia e o Arrascaeta, a gente pode desconfiar de várias coisas, tá? Inclusive de que a saída foi opção técnica mesmo. E vamos dizer que Flamengo, jogadores e seleção uruguaia entendam que não é o melhor momento para ele servir a seleção para esses amistosos inúteis. Bom, isso é especulação. Bom, Arrascaeta e Gerson saíram, entraram Léo Pereira e Matheus França. E aí o Matheus França trouxe muita energia. Além de trazer energia, no momento defensivo, o Flamengo passou a ter um 5-4-1. E aí o Vasco, que já não estava mais criando chances de gol, parou completamente de criar.
essas chances, né? Muita bola longa, muita bola na área, uma defesa que estava melhor postada e um ataque do Vasco que já não tinha mais o Pedro Raul, que era o grande fator que gerava dificuldade para a defesa do Flamengo. E em organização ofensiva, ele tinha o apoio dos dois laterais, com mais cacoete para a função, especialmente do lado direito, sabia também a hora de ir, a hora de não ir, e o Matheus França por dentro. O Vasco estava sempre em transição, Cauã e Andrei raramente estavam ali na imagem, né, nas transições ofensivas do Flamengo, que tinham que bater direto no Rodrigo e no Capasso, e aí o Matheus França fez uma roubada de bola ótima e sofreu o pênalti. Depois, em outro lance, ele carrega a bola desde a área do Flamengo até finalizar, e depois o Flamengo faz o terceiro gol já com a Ayrton Lucas numa assistência do Pedro. Nesse inteirinho, Barbieri mexeu, colocou o Nenê, deixou o Andrei de único volante, mas o jogo já estava decidido, e isso traz pouca relevância aqui para a conversa. Vamos resumir agora opinião, né? Opinião, depois de falar muito sobre o que aconteceu no jogo, opinião. Bom, eu divido o jogo em 3 partes, tá? A primeira parte são os primeiros 30 minutos, enquanto o jogo estava 0-0 ou 1-0 para o Flamengo. O Flamengo, naquele momento, executou sim bem a proposta de jogo. A presença do Davi ali do lado esquerdo, por mais que muita gente não goste, e que inclusive não tenha gerado vantagens efetivas no placar, gerou vantagem territorial sim, gerou pressão, gerou corridas para trás de defesa do Vasco. O Vasco estava bem acuado no início do jogo, teve chances ali, mas as jogadas estavam em impedimento e foram paradas pela arbitragem, e teve uma chance na bola parada, que é o grande câncer desse time, que a gente vai falar mais sobre isso. Bom, após o empate, jogo condicionado, o Flamengo extremamente inseguro, os jogadores do Flamengo também já mais desgastados não conseguiam, especialmente por conta da lesão do Arrascaeta e do trabalho dele por dentro. Gabigol e Pedro precisavam fazer fechamento de linha de passe e o Cebolinha estava dando muito espaço às costas, estava tendo muita dificuldade no perfilamento, na tomada de decisão, erros técnicos de posicionamento. Cebolinha realmente não deu certo na ala direita. E aí não dá nem para chamar muito de erro, porque foi dito, inclusive na coletiva, Varela foi para jogar alguns minutos mesmo. Já não podia contar com o Varela e o Mateuzinho estava fora. Poderia tentar o garoto Wesley? Talvez. Tá? Mas imaginou que o Cebolinha poderia fazer uma função melhor, como ele faz na esquerda, mas não conseguiu. Muita bola nas costas. Depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu errar muito passe, trazer mais ainda o Vasco, perder confiança, instabilizar o ambiente. O time cansou também, a Arrascaeta sem muita mobilidade, Gabigol sem executar os movimentos de recomposição muito bem, o time sem saída de bola, o Vasco ganhando confiança dentro do jogo. E aí foi um caos, foi um desastre entre os 30 minutos do primeiro tempo até a hora da entrada do Matheus França. Foi um desastre, o pior fragmento de atuação do Flamengo com o Vitor Pereira. E aí, depois da entrada do Matheus França, assim, o time já estava mais organizado, já tinha o Varela ali, já tinha o Vidal ali, já tinha o Léo Pereira ali, e o Matheus foi a cereja do bolo, de boas trocas do Vitor Pereira, que realmente trouxeram o jogo até a sua condução, até o final, de certa forma, até com tranquilidade, numa ótima atuação do garoto, que estava precisando. Matheus França é jogador de corredor central. Tô rouco, não só disso, mas tô rouco de falar isso há muito tempo, de que o garoto tem sido lançado em posições inadequadas para o futebol dele, e isso tem gerado problemas de adaptação, problemas até da forma como ele é visto pela torcida. Tá? Então, assim, é possível fazer críticas ao trabalho do Vitor Pereira. Acabei de falar que a bola parada defensiva é um problema gravíssimo que o time tem, está apresentando. É possível sim dizer que foi um desastre a atuação entre o minuto 30 e o minuto 78, quando entra o Matheus França. É possível dizer que ele fez ótimas alterações e que as alterações todas faziam sentido no aspecto tático. Poderia ter mudado ali o contexto da mudança do Gabigol, mas todas as outras faziam todo o sentido e deram certo. Tá? E também é possível falar que existia desfalques ali, especialmente do lado direito, que prejudicaram o plano de jogo inicial. Então, o trabalho do Vitor Pereira precisa evoluir. Os 2 últimos jogos não foram legais, né? Vinha de 3 bons jogos, os 2 últimos não foram legais.
Mas o Flamengo vai ter 15 dias agora, daqui até a final contra o Fluminense. Tem tempo para se organizar, para arrumar o time. E é preciso ter ali ainda um pouco de paciência para que seja organizado. O elenco parece ter comprado as ideias. É claro que existem esses desfalques que prejudicam, existem também fragmentos de jogo que o Flamengo é inferior, e isso também é de um trabalho que já começou perdendo muitos jogos. Então é avaliar, tá? Seguir avaliando jogo a jogo, mas sem histeria, sem querer fazer disso ganho de like, etc, etc. Tá? Então, críticas feitas, análise feita, coisas a elogiar também ditas. Espero que você tenha chegado ao final desse vídeo. Se não, se já inscreveu, passa pano antes de assistir. É o que é, tá bom? Muito, muito obrigado. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Eu quero bater 50k até o fim do ano. Não deixa de se inscrever. E eu fui.